Nesta terça-feira, dia 29 de setembro de 2009, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Câmara o jornalista Fernando Sávio, que vai lançar nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, um livro sobre a história da imprensa de Araçatuba. Fernando, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Igualmente, Paula, principalmente porque nós estamos aqui entre colegas, já que eu faço parte também da TV Câmara, e para a gente é uma honra muito grande poder falar desse nosso livro, principalmente começando aqui pela TV Câmara, onde a gente trabalha. Ah, que joia! É bom prestigiar, então, a prata da casa, em primeiro lugar, exatamente, né? Fernando, nome do livro e exatamente o que você aborda? É o surgimento da história da imprensa daqui, dos meios de comunicação da nossa cidade. Você fala sobre todos os veículos de comunicação do nosso município, desde o princípio? Exatamente. É um livro que trata da história da imprensa de Araçatuba, chama-se Letras de Chumbo, a imprensa na história de Araçatuba. Então, nós abordamos os vários meios de comunicação, desde o trem, quando chegou, as correspondências chegavam somente pelo trem, então tinha todo um sistema de entregar as correspondências aqui, o trem passava ainda em movimento e aí a pessoa pegava a correspondência, né, as cartas que vinham para cá e tudo mais. Depois a gente fala do telefone, o primeiro contrato com a telefone, o surgimento do cinema, o correio, e aí entramos na parte mais específica que é do livro mesmo, que é a própria imprensa. O primeiro jornal de Araçatuba chamava-se O Araçatuba, 1919, depois o segundo jornal, que se chamava A Comarca, que foi um jornal muito influente, durou mais de 70 anos aqui, também, e aí vem outros, O Jornal, 1930, Tribuna da Imprensa, e assim por diante. E abordamos também as emissoras de rádio, Rádio Cultura, 1939, o surgimento da primeira rádio aqui da cidade. Abordamos também a televisão, né, a internet também, que foi uma experiência muito interessante. Quer dizer, é um livro bastante amplo. Tem 352 páginas. Isso que eu gostaria. Então, são 372 páginas. 352. 52, desculpa. E a gente, assim, folheando, a gente percebe que você buscou muitas fotos históricas também. Certamente você deve ter levado um período grande para poder fazer toda essa pesquisa. Quanto tempo, mais ou menos, de elaboração e quantas fotos que o livro traz, mais ou menos, para ilustrá-lo? Olha, esse foi um livro, eu vou até mostrar aqui a capa. Esse foi um livro que demorou bastante para nascer, porque realmente na verdade foi o seguinte, em 2000 eu comecei a fazer mestrado na Casper Libero, lá em São Paulo, e o tema escolhido na época foi exatamente da dissertação de mestrado, foi exatamente sobre a imprensa de Araçatuba. A minha orientadora era a doutora Liana Gottlieb. Ela achou que seria interessante fazer alguma coisa para o interior, já que eu era de Araçatuba, viajava para São Paulo toda semana, que eu fizesse alguma coisa que dissesse respeito realmente à nossa realidade, falasse da imprensa, porque não existe. Na verdade, é um trabalho inédito. Nós não temos aqui em Araçatuba nada que fale da imprensa de Araçatuba. Nós temos alguns livros, poucos livros sobre a história da cidade. E mas nesses livros, nada específico sobre a imprensa. Então a gente achou interessante. Aí eu comecei em 2000, foram 2 anos de trabalho, de pesquisa. Entrevistei mais de 30 pessoas. Por quê? Porque nós não temos, infelizmente, memória. Os jornais, desde 1920, 30, 40, 50, 60, perdeu-se toda essa memória. Não existe um arquivo que você chega lá e pesquise. Então foi muito difícil. Eu tive que procurar antigos moradores, entrevistar antigos jornalistas, ir em cartórios, fazer uma longa pesquisa realmente. E é uma questão interessante, né, que você até coloca, importante nos primeiros anos de fundação de Araçatuba, que é a questão da disputa das terras. Como é que foi isso? Exato. Isso parece bastante a vida do município, exato. né? Araçatuba tem, no início, nos primórdios da cidade, a fundação datada de 1908. Na verdade, as primeiras famílias chegam mesmo a partir de 1910, mas dessa época até 1930 houve um período muito turbulento aqui, que foi a questão das terras. Isso daqui, onde nasceu Araçatuba, era uma fazenda de 30 mil alqueires e pertencia a um juiz de São Paulo que doou 10 alqueires, onde fundou o patrimônio. Só que ao redor também eram tudo fazendas assim, de 30, 40, 50 mil alqueires. E existia uma disputa muito grande por essas terras em São Paulo, porque dizia assim... A maior parte dessas terras eram griladas, na verdade. Eram juízes de São Paulo, autoridades, deputados, gente que tinha grandes terras aqui nessa área do interior e que até hoje não se explica muito bem de onde que vieram, como que ele conseguiu a posse, essa documentação. Isso tudo causou muita briga, muita disputa, grupos poderosos, gente fortemente armada, grandes coronéis fortemente armados,
Só aqui na Fazenda Aguapeí, que é a região aqui que pega Guararapes, Mirandópolis, a disputa pela Fazenda Aguapeí durou mais de 30 anos na Justiça. E isso tudo está relatado, a gente letras relata, de chumbo. Exato. E eu consegui, inclusive, junto a um personagem que é o Sr. Carlos, filho de Manuel Ferreira Damião, fundador do jornal A Comarca, eu consegui várias fotos que o Manuel Ferreira Damião, ele conseguiu fotografar, inclusive, trincheiras que eram armadas por jagunços nas estradas, para poder, um expulsando o outro das terras. E a cidade só acalmou um pouco depois que chegam as famílias italianas, que se estabelecem aqui, que era gente que vinha realmente para se instalar na terra, para trabalhar, e aí mudou um pouco esse perfil do começo. Agora, quais personagens que você destacaria na história da imprensa da nossa cidade? Olha, nós temos muitos personagens. Temos Juvenal Rodrigues Dias, que foi o primeiro, o pioneiro realmente, foi o fundador do jornal O Araçatuba, em 1919. Ele era gráfico, semi-analfabeto, escrevia diretamente com as letras de chumbo, daí vem o nome Letras de Chumbo do livro. Ele pegava as letrinhas de chumbo, uma a uma, e ia colocando na chapa, né, para depois, então, imprimir o jornal. Foi um jornal que lutou pela emancipação de Araçatuba, do município, por isso enfrentou forte oposição do coronel Manuel Bento da Cruz, que era de Penápolis, foi prefeito de Penápolis, e era o coronel, no sentido estrito da palavra antiga, né, poderoso, né, e comandava toda essa região. E o jornal teve dificuldades exatamente por isso, por lutar pela emancipação. Depois é um jornal que começou a brigar muito com a comarca. Eles eram, na verdade, por trás desse jornal, existiam grupos poderosos realmente que disputavam as terras aqui na região. E assim, um fato bem interessante, alguma coisa bem assim, diferente, peculiar, que você destacaria também no livro? Eu trago bastante coisa. A gente foi encontrando documentos, né? A historiadora Ângela Liberati, inclusive, me ajudou muito. Por exemplo, aqui logo no começo eu trago um documento de 1922 que fala, é um contrato para a exploração do telefone aqui em Araçatuba, né? Então ele dizia que, como é que seria a questão do telefone, inclusive fala assim que não poderia falar palavras obscenas. É muito interessante isso daí, está lá no contrato, não pode falar palavras obscenas no telefone. Existem alguns personagens muito interessantes, a gente coloca uma carta, um ofício inclusive de um delegado ao primeiro prefeito de Araçatuba, em 1922, pedindo para fechar os bares às 10 horas da noite, porque ele não aguentava a algazarra, que o pessoal que ficava bebendo demais até altas horas e tal. Tem uma carta que eu coloco aqui também, de 2 soldados, achei muito interessante, coloquei também, na Revolução de 32, eles foram para a guerra, não era bem uma guerra, né? Era um confronto local nosso aí, né? Paulistas contra mineiros e tal, na Revolução de 32, e eles mandaram uma carta para o prefeito de Araçatuba, de 1932, se não me engano. Quem era o prefeito aí, na ocasião? Ele diz assim, eu não tenho o nome aqui, ele diz, senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito. Aí eles dizem assim, os 2 soldados, um chamava-se José Cursino, Tito Cursino, e outro João dos Santos. Eles diziam o seguinte para o prefeito, por favor, avise a alfaiataria Valine, lá na Rua Brasil, que nós encomendamos um terno de brim, mas nós não podemos ir retirar o terno porque nós estamos na Revolução. É assim que acabar a Revolução, nós vamos lá para tirar assim esse terno e tal. Então tem coisas assim interessantes, porque a história é feita de pequenas histórias, né, dos personagens. E tem o pessoal que a gente vai falar muito interessante, os que tiveram aqui, gente de nome, realmente, que se firmaram na grande imprensa, que hoje são grandes empresários, que passaram também pela nossa imprensa. Eu destacaria Fiore Gilhote, que foi um grande locutor, né, conhecido nacionalmente, e esteve em Araçatuba, ficou pouco tempo aqui, teve que sair corrido daqui porque ele arrumou uma namorada e as famílias tradicionais não gostaram. E essa história ele mesmo teve a oportunidade de contar aqui, né? Ele veio aqui na TV Câmara, contou, ele saiu correndo. Ele transmitiu o jogo lá de cima do túmulo no cemitério. A gente tem bastante, temos o Chaim Zaer, que hoje é um dos grandes empresários da educação e foi colunista social também na Folha da Região. E temos o Bolinha na televisão, que era mascate, animador aqui de praça, fazia concurso de música em praça, e foi também um dos grandes nomes da televisão aqui de Araçatuba. Bom, Fernanda, agora para finalizar, porque infelizmente o nosso tempo já terminou, dizem que um homem, para se sentir plenamente realizado, ele precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro.
Qual que é a sensação, o que você passa para a gente agora? Olha, é gratificante, é realmente gratificante a gente poder fazer alguma coisa, um trabalho, deu muito trabalho. Depois de escrever isso em 2002, que ficou parado muito tempo, depois eu resolvi reescrever, fui fazer mais entrevistas e tive que escrever tudo de novo, porque esse negócio acadêmico ninguém aguenta ler, né? Então tinha que ser uma coisa que a pessoa pudesse ler. Quer dizer, é outro filho que nasce realmente. Então um filho, graças a Deus eu tenho, esse é outro filho que nasce. E a árvore também eu já andei plantando, mas acho que eu vou plantar mais uma agora para deixar uma que dure muito tempo. A partir de sexta-feira nas livrarias de Araçatuba? Nas livrarias. Agora, eu vou também falar, nós temos aqui a TV Câmara. Araçatuba foi pioneira, praticamente no Brasil, uma das primeiras, 1995, que implantou uma TV Câmara. Essas TVs que estão hoje em quase todas as câmaras no Brasil, nós começamos, fomos os primeiros. Começamos, e a gente fala disso também. No livro, né? No livro também. Então tá joia, Quinta-feira, lançamento. Aí, a partir daí, as pessoas podem procurar nas bancas da nossa cidade, então. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu é que agradeço, muito obrigado.